Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Rafa Costa e estou aqui com o Marcelo Ferraz em mais um episódio do nosso podcast aqui na nossa sala de edição. Fala, Marcelo, tudo bom, cara? Fala, Rafa, tudo beleza, cara? E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem, tô trampando enquanto gravo, mas tá tudo bem. Boa. Eu também tô bem, cara. É que, na verdade, quando ele fala e aí, pessoal, tudo bem, eram os ouvintes, eu acho. Ah, entendi. Não. Desculpa. Mas o Caco ficou tão bom que eu acho que a gente vai deixar assim mesmo, cara. Esse Caco entra total, eu acho que pode continuar com a apresentação, mas eu acho que ficou ótimo. Segue o jogo. Então, como vocês já ouviram aí antecipadamente, está presente aqui com a gente Duca Mendes, do canal Audiovisuando. Fala, Duca. Fala, Rafa, beleza? Fala, Marcelo, Heineken, todo mundo, tudo certo? Do canal Audiovisuando e do podcast Segundo Corte, olha só. Exatamente. Não fiz o nosso alto jabá, rapaz. E junto com a gente também o Gustavo Heineken, que é também nosso amigo colaborador aqui do Sala e junto com o Duca apresenta o Segundo Corte. Fala, Heineken. E aí, gurizada, beleza? Como estão as coisas por aí? E galera, um recadinho rápido antes da gente começar o episódio. Se você edita com Final Cut, você precisa conhecer a LenoFX, uma empresa brasileira que cria plugins, motion graphics, titles, templates e transições para você incrementar a sua edição. E os ouvintes do nosso podcast ganham 15% de desconto em qualquer produto. Basta vocês acessarem o site lenofx.com, escolher os itens que vocês querem comprar e seguir as instruções que estão aqui na descrição desse episódio. E se você, além de ouvinte, for assinante do Sala VIP, o desconto sobe para 25%. Então, aproveita essa oportunidade. Se você gosta do Sala, gosta de ouvir a gente, tá a fim de ajudar o Sala de Edição, aproveita e já se inscreve no Sala VIP para ganhar mais descontos ainda dos nossos patrocinadores. Pois é, Marcelão, a partir de R$ 4,90 por mês, o ouvinte já pode se tornar um apoiador do Sala VIP e já ganha de lambuja esse desconto maior da LenoFX. E se você não conhece a LenoFX, dá uma entrada lá no site deles. Eles têm demonstrações de todos os plugins e também vários produtos gratuitos para você baixar, experimentar e já sair usando. E temos também os já conhecidos descontos do AV Makers, a maior plataforma de ensino audiovisual online em português, né, Marcelo? Exatamente, Rafa. A gente tem uma página secreta lá no site do AV Makers e essa página tem um valor especial que só o nosso ouvinte aqui do Sala de Edição tem acesso. avmakers.com.br/sala. E lembrando que são mais de 100 cursos com mais de 400 horas de muito aprendizado sobre softwares, câmeras, linguagem, color grading, motion graphics, fotografia, direção de fotografia e até gravação e edição de podcast, Marcelão. Olha aí. E, pessoal, a gente tá muito feliz porque uma empresa que deu uma grande força aqui pro podcast tá de volta, trazendo vantagens pra vocês que são ouvintes do Sala de Edição. Você que é videomaker, filmmaker, youtuber, enfim, você que produz audiovisual já ouviu a gente falar aqui da Movie Locadora. Exatamente, Marcelão. Os nossos amigos da Movie Locadora estão de volta com uma baita novidade. A partir de agora, a Movie Locadora entrega os equipamentos para sua produção audiovisual em qualquer lugar do Brasil. Pois é, porque antes, né, cara, eles entregavam só em São Paulo. Sim, eles são aqui de São Paulo, ali da Vila Madalena, a gente já falou pra caramba disso aqui no podcast, mas agora eles estão com uma parceria com a DHL, uma empresa de logística que garante a entrega do equipamento audiovisual para sua produção, não importa a cidade nem estado que você estiver, o seu equipamento chega pela DHL até a sua casa. E além disso, Marcelão, a Movie Locadora tá dando 10% de desconto para qualquer orçamento. Essa promoção é exclusiva para os ouvintes do Sala de Edição e só vai até dezembro de 2020. Para garantir o seu desconto, basta usar o cupom SALA10 que você ganha então os seus 10% de desconto. Entra aí, movielocadora.com.br, acessa o Instagram deles, o Facebook, faz o seu cadastro e ganhe 10% de desconto em qualquer locação, não importa o equipamento nem o tamanho do seu orçamento. Mas se você não quiser alugar o equipamento e quiser comprar, quem tá de carona junto com a Movie Locadora entrando no Sala de Edição para apoiar o nosso podcast é a loja do Filmmaker. A loja do Filmmaker, para quem não conhece, é uma loja especializada justamente para o videomaker, para o filmmaker. Eles vendem acessórios, câmeras, drones, enfim, tudo que diz respeito aí à produção audiovisual para videomakers e filmmakers. E lembrando, Rafa, que a loja do Filmmaker é uma revenda autorizada de marcas importantes aí do mercado, como Small Rig, Canon, DJI, Sennheiser, Duracell e Sony. Então não perca tempo e confira aqui na descrição do nosso episódio todos os links de todos os nossos patrocinadores e benefícios exclusivos
exclusivos para você, ouvinte do Sala de Edição. E a gente queria lembrar também da campanha Vai Pra Cuba Samuca, que é o financiamento coletivo no benfeitoria.com, para ajudar o nosso amigo Samuel Schweng a ir para a Escola Internacional de Cinema e Televisão em San Antônio de los Baños, em Cuba. Lembrando que ele foi recentemente aprovado nessa que é uma das maiores escolas de cinema do mundo. Mas hoje em dia, infelizmente, a gente não tem mais o apoio do governo federal. Então, pro Samuca ir pra lá, ele tem que pagar os custos tanto do curso, custos de estadia, etc. A gente, inclusive, gravou um episódio com o Samuel onde ele fala sobre a vida dele, toda a questão da superação pessoal e a candidatura dele pra vaga de montagem nesse curso que dura 3 anos. E a gente queria reforçar, então, o pedido para que você, junto com o Sala de Edição, ajude o Samuca a ir pra Cuba. Então, se você puder dar aquela força, acessa aí o link que tá na descrição desse episódio e confere todos os benefícios que o Sala de Edição e o Samuca colocaram à disposição dos ouvintes que puderem ajudar. Então, é uma ótima oportunidade de você ajudar o Samuca e, ao mesmo tempo, receber aquela recompensa especial. Hashtag Vai Pra Cuba Samuca. E bora pro episódio, Marcelão. Vamos! Galera, tempo pra render, tempo pra render. A gente brincou um pouco com a palavra aí, mas a ideia é a gente falar um pouco hoje sobre os tempos da edição, os tempos que a gente tem pra gente, os tempos que nos tomam da gente, né? O tempo que a edição leva, o tempo que a gente despende pra ela, enfim, a questão do tempo, né? Como a gente tem gerenciado e também nesses tempos de pandemia, né? Então chamamos aqui nossos queridos amigos aí do Segundo Corte para bater um papo mais descontraído. Inclusive já começamos de uma forma curiosa, né? Porque a gente tava querendo mais falar até sobre tempos que a gente toma pra gente poder reciclar nossas energias e tal. E o Heineken no grupo aqui falou, pô, eu só acho que, né, Heineken, só vai ficar difícil saber se o Duca tem tempo, né? Porque o cara inverteu, né? A impressão que dá é que o Duca não faz outra coisa na vida a não ser dormir, comer e trabalhar. Na verdade, cara, é uma impressão mesmo, porque às vezes eu picoto um pouco os trabalhos, espalho, então eu tô o tempo todo fazendo coisa. Não consigo, talvez, fazer uma coisa por muito tempo, se é que eu consegui me explicar. Eu também sinto isso, eu tenho uma coisa que, assim, eu me dei conta que eu abro um software de edição de áudio e um software de edição do vídeo todos os dias da semana, durante o ano inteiro, mesmo que seja uma pequena coisa ou uma grande, tipo, não tenho um pacotão, beleza, sentei, trabalhei um monte e acabou o trabalho. As coisas são tão espalhadas e esparçadas, sabe? Que eu fico trabalhando e entre ficar folgando e ficar trabalhando constante. É uma constância, assim, Concordo sabe? plenamente. Não sei se é Não, bom ou ruim. faz todo sentido. Pra mim faz todo sentido. E esse ritmo é sempre, Duca, fiquei curioso aqui. O Heineken eu sei que dorme pouco também, né? Como é que é isso pra vocês? Cara, olha, pra mim, Duca Mendes falando, pra mim o que acontece é o seguinte, eu de fato também sou do grupo que dorme pouco. Eu acho sim que em algum momento eu preciso dormir muito, tanto que eu pego ali no mês e tenho dia de 10, 12 horas de sono, mas é uma vez. Eu sou um cara que durmo pouco e eu não tenho problema com o computador e onde eu quero chegar. Eu me distraio no computador também. Então, nesse período que a gente passou aí, assim, além dos trabalhos que num primeiro momento demoraram a chegar, né, até a coisa meio que entender o que estava acontecendo, eu me ocupava no próprio computador estudando, procurando novos features aqui dos softwares ou de qualquer câmera que eu estivesse pesquisando. Aproveitei para intensamente me dedicar a uma coisa que eu já fazia, mas aproveitei esse tempo para me dedicar às lives, em que, pô, não à toa as coisas cresceram muito, e também aproveitei para experimentar coisas novas, tanto que clientes vieram para a produtora também por conta disso. Então, assim, para mim é difícil separar um tempo pro lazer de uma forma sagrada, assim, sabe? Tipo, caminhar. Eu tento caminhar, mas eu não falo que eu tenho que caminhar todo dia. Eu tento caminhar por semana. Às vezes consigo 3, às vezes consigo, às vezes 5, nunca. Tem vezes que eu não vou? Várias. Mas acho que no fim eu tenho isso em mente e dentro do todo eu faço a minha caminhadinha mínima. Então o trabalho acaba se misturando nessa forma. Então sou um cara que eu gosto de trabalhar rápido, não gosto de empurrar o job, assim. Então se eu tenho 2 diárias pra fazer, eu tento matar na primeira, mas não significa que eu vou ficar a segunda sem fazer nada. Pode ser que pareça um trampo, ou pode ser que eu me dedique a ver algum filme, alguma coisa, mas aí eu já volto pro computador e quando vejo já tô trabalhando, dando um tapa ali naquela timeline, enfim. Então é meio que funciona assim, tudo meio que ao mesmo tempo, né? Pra mim é um pouco... acho que é até por isso que o Heineken brincou e tem essa sensação de que eu tô o tempo todo, né, fazendo coisa e de fato eu tô o tempo todo fazendo coisa. Tu dissesse uma caminhada, tu tá se referindo a sentido literal mesmo. Sim, aplicativo Nike e tudo mais, tipo, vou lá na rua, dou uma olhadinha. Mas aí, com uma curiosidade, quando você sai, você
o que você ouve no teu fone de ouvido? Acaba ouvindo coisa de trabalho também, podcast? Ou você se desliga 100%? Eu acho que isso é até uma pergunta legal que você fez, assim, cara, que eu tava me questionando, perguntando, autofilosofando aqui, seja como... Enfim, não sei como chama isso, mas estava aqui quieto esses dias pensando sobre isso, que é o quanto a música, eu, além de ser músico e tal, gosto muito de ouvir música, obviamente, e aí quanto a música equilibra o meu dia a dia pra que eu não sinta a necessidade posterior de, tipo, parar. Eu acho que eu só fico estafado quando eu fico, de repente, 18 horas no computador ou numa diária, num set. Porque se eu trabalho 10 horas todo dia, eu não sinto a necessidade daquele sábado, do domingão, eu não sinto. Porque eu acho que durante esse processo eu faço tudo de forma intensa, mas acabo executando antes do tempo que a gente teria como média, vamos supor, isso não tô querendo contar vantagem, é apenas uma leitura, óbvio que não é sempre assim, mas eu sinto que no todo eu sempre consigo adiantar muito, mas essa pressão é equilibrada por uma música que eu tô ouvindo, sei lá, Sigur Rós, que é uma banda que eu gosto pra cacete, ou então essas playlists mais viajandonas, assim, com pads de teclado, meio Pink Floyd e tal. Então acho que isso fica de BG na minha vida, e eu acho que o lugar responsável pelo estresse, pela loucura, ele funciona, mas ele tá viajando ali, sabe? Ele tá tudo sob controle. Então acho que quando eu vou pra rua, eu não gosto de ouvir uma música, tipo, ouvir um AC/DC pra dar uma pressão, ou pra correr, na época que eu corria, ou andar e tal. Eu não sou desses caras, eu gosto de ir pra rua e botar uma música que eu me sinta na Islândia, sabe? Super light e tal. Então eu tento trazer esse tipo de coisa o tempo todo pro meu dia a dia, e aí as coisas saem de uma forma mais fácil, eu acho. Eu durante algum tempo, eu ouvia muito podcast, eu sempre fui apaixonado por podcast, mas chegou um momento que, com intensidade de trabalho, assim, cabeça dividida em 1000 coisas, eu vi que não dava mais. Eu realmente parei, literalmente, alguns meses, parei de consumir podcast, porque eu vi que simplesmente o cérebro não processava mais informação. Então eu voltei pra música. Eu fiquei num processo desse, né? Eu ouvia muita música quando surgiram os streamings e tal, depois podcast, muitos anos ouvindo podcast, e eu vi que chegou um momento que, cara, eu não conseguia mais consumir podcast naquele momento. O problema foi que você começou a fazer podcast. Também tem isso, né, cara? Tem isso. Cara, mas olha, eu trabalho em 2 podcasts, eu tenho o Trabalho de Mesa, que é um podcast profissional mesmo, que tem patrocínio do governo local do Distrito Federal. Então, sou patrocinado pelo governo distrital da Secretaria de Cultura, então eu tenho que manter ele de fato. Então, assim, é um podcast profissional que eu sou obrigado a fazer. Tem o nosso do Coração, que é o melhor podcast do Brasil, né, que chama Segundo Corte, que tá aqui no podcast da Sala, que, pelo que eu leio, falam que é o melhor que existe no país. E mesmo assim, cara, eu consumo, sem brincadeira, uns 5, 8, 9 podcasts durante o dia, assim, na semana, né? Porque mas deixa eu intervir. Deixa eu só tirar uma dúvida pra você continuar. Eu nessa não consigo, porque eu não consigo, pelo menos os que eu ouço, eu não consigo ouvir fazendo outra coisa. Se eu não prestar atenção, eu perco um pedaço. Ali, eu sou que nem você, cara. Eu também não tenho esse nível de multitasking. As duas únicas tarefas que eu não perco é dirigindo e lavando louça. Ou todo o resto eu não consigo fazer o meu ou exercício, ou faxina. Eu também acho que esses ou ir 4. comprar coisa, porque assim, eu como por isso que eu fiz a pergunta, porque eu também sou desses, eu trabalho bastante, não sou desses de pegar 30 horas, 40 horas sentadão sem parar, só quando tem vídeo e coisas de YouTube, assim, que eu acho que pego mais pra valer, mas filme, documentário, outras coisas mais do cinema, que é o que eu tenho mais na mão pra editar, eu sempre faço com muita calma e tranquilidade. Eu não conseguiria trabalhar como o Duca, que trabalha nesse lance da publicidade, nesses prazos malucos, assim. Eu não dou conta, sabe? Eu sou lento. Mas eu me identifiquei, cara. Só que aí o que acontece comigo? Duca. Eu pego esses trabalhos e faço constante. Então eu tô sempre trabalhando numa velocidade leve e suave, mas o tempo todo. Então eu também não tenho sábado, não tenho domingo, não tenho segunda, não tenho dia útil. A famosa velocidade de cruzeiro. Isso. Né? Eu tô nessa há muito tempo já. Então, o momento que eu gostaria de ter na vida era, tipo, voltar a malhar, sabe? Voltar a ter atividade física. Eu não tô conseguindo. Faz uns 4 anos que eu sou considerado sedentário mesmo. Tipo, a única... Mas por falta de tempo ou por falta de disciplina sua de reservar um horário pra isso? Por que não os dois, né? Por que não os dois? Mas o que eu acho é o seguinte, eu ponho o mercado. Pergunta de guru do Rafa, hein? Eu ponho o mercado, cara. Aquela pra te colocar pra pensar na hora. Exposto. Foi exposto. Mas... Belíssima pergunta. E fazer mercado, pra mim, é o momento em que eu tenho que
supostamente malhar. Então, o que eu faço? Eu vou fazer compra bem distante de onde eu moro, saca? Aí eu vou a pé até lá. Vem levantando o saco de arroz. Exatamente. Né? Eu compro as coisas muito bem pensado. as coisas pesadas e venho carregando elas na mão até, e eu faço isso 2 vezes por semana, entende? Então, assim, 2 vezes por semana, há 4 anos, eu ando mais ou menos 2 quilômetros de ida, 2 quilômetros de volta, carregando coisa. É bom conciliar, né, cara? Você concilia a sua rotina com exercício, né? Isso é bom. Eu lembro de épocas, assim, que eu passei lá em Santa Catarina trabalhando. Aqui em São Paulo eu nunca tive essa realidade. Quer dizer, tive até. Tive, sim, na Dynamo, que eu tanto falo aqui, de trabalhar de bicicleta, cara. Era ótimo. Porque legal. Eu ia de bicicleta, voltava de bicicleta. Parece pouco, na época era muito perto, era tipo 4 quarteirões, era meio ridículo, mas tinha uma ladeira no meio, então era 4 quarteirões, enfim, era um exercício, né? Em outras épocas também, em Santa Catarina, aí era bem mais distante, assim, coisa de quilômetros, mas também tudo reta, mas já ajuda pra caramba, fazer uma diferença enorme. Eu sinto falta isso, assim, desde que eu comecei a, tipo, andar de carro totalmente, ou até ficar trabalhando de casa. Isso aí realmente é legal quando você consegue conciliar, né? Que não é um tempo que você perde, você ia ter que fazer de qualquer maneira, né? Você ia perder o tempo no busão, ou sei lá o quê, e em vez de perder no busão, você, pedala, né? E gasta energia ali e tal. Claro. Mas eu me identifiquei com você, Duca, com exceção da sua parte do sono aí, que você falou que dorme pouco. Na verdade, eu nem sei se você já falou aqui, a gente tava conversando em off, você falou que dorme pouco. Dorme aí... Não, falei. O Heineken, né? O Heineken dorme pouco também, né? Mas com essa exceção de dormir pouco, eu sou, na verdade, o contrário. Você tem que me disciplinar a ficar nas minhas 8 horinhas, porque se eu não tiver nada, eu vou mais longe. Eu preciso dormir, me faz bem pra caramba, assim. Mas tu consegue ficar sem dormir? Se precisar. Eu tenho dificuldade, sabia? Tem um limite bom, assim, eu consigo, sei lá, acordei 8, 9 horas da manhã, eu consigo ir até 6, 7 horas da manhã, mas assim, passou de 24 horas acordado, começa a bater pino bonito, velho. Bonito, assim, eu não consigo. Mas isso não tem nada errado, né? Vamos combinar que aí tá tudo certo. Isso aí, você deu um exemplo. Eu pensei que você ia falar algo assim, não, acordei 8 da manhã, deu ali meia-noite, 1 hora, eu falei, porra, aí é pouco. Não. Mas, você consegue numa necessidade virar, bater 24 ali, 24 tá bom bato, pra cacete, não, bato, tá? E que não aconteça, e vamos rezar pra não acontecer, porque tá bom, já deu. Não, e assim, não é por ser mais ou menos quem faz isso, né? Eu realmente acho que isso é normal, deveria ser, né? Claro. Mas assim, tem gente que é biotipo, né? Sim. Eu, sinceramente, invejo essas pessoas que conseguem não virar regra, mas em precisando não dormir ou dormir pouco, sabe? Sim. Tipo... Eu tenho um lance assim, ó. Como é que rolou comigo uma vez? Eu já tenho uma predisposição, eu acho que talvez biológica, não sei, não saberia dizer, tem que pegar um biólogo aí pra responder essa minha questão, que é dormir pouco. Eu sinto pouca necessidade de sono. Eu sinto sono, durmo e o sono acaba, eu me levanto isso que eu ia falar. Eu sou exatamente assim. Só que essa minha quantidade custa aí umas 5 horas, 6 horas no máximo. Eu acho que eu tenho que estar muito drogado, bêbado, de balada, sei lá, nem me lembro mais, pra dormir 8. Não me lembro disso, sabe, assim. E aí, quando eu vim pra cá, pro Canadá, e assim, todo o glamour de morar fora, morar no Canadá, não sei o quê, mas tem uma parte que a galera não conta, que é pagar as contas trabalhando, né, na madrugada. Então, assim, eu trabalhei por uns 2 anos, ou 1 ano e pouco, em jobs que eram muito extenuantes, assim. Eu trabalhei no ano passado numa livraria na madrugada. Então, eu levantava às 3 da manhã, e entrava às 5 da manhã na livraria pra trabalhar no depósito da livraria, saca? Então eu acostumava, porque dava mais ou menos 3 da manhã, eu tava já disposto, porque eu já tinha ido dormir 11 da noite, entendeu? E aí, tipo, tô pronto pra vida. Aí eu levantava, trabalhava até umas 10, 11 da manhã, aí voltava pra casa, comia, dormia mais 1 hora e depois seguia a vida. Aí chega um momento que eu começo a ficar montado mesmo, porque hoje, por exemplo, que eu tô em pandemia, eu sempre acordo às 3:30 da manhã, 4, querendo que a vida continue, sabe? Não assim, tipo, tô no meio da noite, ainda falta. Eu tô querendo que as pessoas estejam acordadas, que a vida siga, sabe? Sempre foi o teu ritmo, Heineken, acordar de manhã, estar bem de manhã, porque tem essa coisa, né? Tem pessoas que funcionam muito bem de manhã. Eu sou péssimo de manhã, eu tenho que tomar 3 xícaras de café e, sei lá pra 10 da manhã meu cérebro tá funcionando direito. E à noite eu fico super, super ligado. Cara, eu só conseguia ficar acordadão, assim, me sentindo bem de manhã, depois das 8 e dando aula. Dando aula eu sempre fiquei super disposto, mas em geral eu sou mais lento de manhã. Só que eu não tenho é isso. Pra mim o sono é bem mais. Tipo, 10 da noite, 11 da noite é o momento que eu sinto que eu tô assim, beleza, começou a vida. Aí eu queria somar também, porque eu sou desse time. Exatamente, eu acho que é muito mais sobre... Motivo também. Dormir pouco. Tem a coisa do dormir pouco todo dia, então não é sobre virar 24, 28 e aguentar, acho que tem esse lado que a gente começou a discussão, mas eu acho que a gente tá se identificando muito mais, eu pelo menos me identifico muito com o Heineken nesse sentido. Cara, primeiro que eu tenho aquele quesinho de tipo, puta, eu tô indo dormir, a terra continua girando e puta, eu vou dormir, cara, que parada. Eu tenho um pouco dessa ansiedade
né? Que Não, o é cara tratada é há 40 anos. interativo. Porque eu falo, pô, é mais um projetinho, podia gravar um podcast, podia editar aquele meu projeto pessoal, podia ter feito... Eu sempre acho que, assim, não me culpo e não me puno por isso, mas é aquela pontinha de safadeza ali que fala, pô, podia estar fazendo uma parada. Então, eu espero dar o sono mesmo, se eu não tenho assim, vou dormir. Espera derrubar. Não fico me martirizando, não fico sofrendo, na verdade, pra dormir, mas eu não tenho aquela coisa assim, puta, meia-noite, 1h, 2, vou deitar. Isso pra mim não existe, não tem a possibilidade. Pra mim é muito mais sobre, puta, 3, 4, 5 da manhã, deu sono e tal. Aí não sou das 8, mas assim, deu 10 e pouquinho, então eu já falo, deu. Já acordo exatamente por isso que é voltar com um gancho, fechando o parênteses do Heineken, que era tipo, quero que a vida continue. Eu acordo e não falo, puta, dormi 5 horinhas, preciso dormir mais. Isso acontece pra mim quando eu tô numa semana nessa pauleira, e aí fui dormir às 5, acordei 7h30 pra um call. Aí acabou o call 9, 10, eu falo, se eu não deitar agora... mas isso embora, é aquele acúmulo mensal. Mas pra mim, eu sou também da noite, só pra concluir, é isso, eu sou da noite pra caramba, e sinto pouca necessidade, assim, acho que recarrega rápido, sabe? Recarrega muito rápido. Cara, eu tenho me reconhecido muito em você, cara, é incrível. A gente tá gravando uns episódios há não muito tempo, né? E rola muita coincidência, cara. É interessante, assim. A mesma coisa que você falou, eu fico na máquina, pra mim, tá ali, ou tá no sofá assistindo um filme, ou, sei lá, tá andando de bicicleta e tal, dá na mesma. Pra tudo mim, bem, meu trabalho é o meu entretenimento, é onde eu faço podcast, é onde eu edito podcast, é onde eu faço trabalho, é onde eu faço pesquisa, é onde eu organizo... Enfim, se eu pudesse, eu vivia na minha ilha. É um lugar que você quer estar, não é um problema. Mas né? assim, mas vocês já não chegaram num ponto de chegar num limite, num burnout, fazendo isso, assim, não conseguindo dividir exatamente? Tem 2 pontos, né? Eu só queria concluir aqui. Eu chego nesse momento e, por mim, é muito engraçado. Eu tive vários momentos da minha vida que eu fiquei isolado em projetos, né? Fiz 3 fazendas, que eram 3 meses isolado. Fiz uma Olimpíada, que fiquei quase 2 meses isolado. Fiquei uns tempos em Santa Catarina, que eu já contei aqui também, umas 3, 4 vezes também, esses períodos de 2, 3 meses e tal. Quando eu tô sozinho, bicho, aí é uma internação, cara. E é meio como o Duca falou, assim, se não tiver ninguém pra me socorrer, ou, sei lá, bater na minha porta... Nível esquece de comer, eu sou assim, não, esqueci de comer não, porque até o Marcelo não me conhece, eu sou um comilão... Cara, eu acordo 10 da manhã, 9h30, 10, aí sento aqui, 5 da tarde, eu não almocei, não comi nada. Normal, não, mas tem dias que rola isso, assim, depende do que eu comi também, né? Se você fez aquele cafezinho suave, né, a fome vai bater antes. Se você, sei lá, se você bater uma feijoada à 1 da tarde, às 8 da noite eu tô sem fome ainda, né? Mas enfim, sim. O ponto é que eu queria saber de você também, eu fiquei curioso, Duca, porque você é casado também, assim como eu, e nem tudo dá pra ir no ritmo que a gente quer, né, cara? Não, na verdade nada vai, né? Então... Essa é a grande verdade da vida, né? A verdade, o que a gente tem que se preocupar é com isso, não se eu tô dormindo ou não tô, ou tô editando, não tô. O que a gente tem que preocupar é o que a gente não tá fazendo onde deveria. Não, quando deveria. Mas assim, como é que você concilia isso, cara? Porque é um lado meu também, assim, tem horas que eu tô numa vibe aqui de projeto, agora na pandemia, projeto pessoal também, se não tem trabalho, tem o podcast, tô ligando pra um, ligando pra outro e fazendo negócio, eu sou esse cara super agitado e tal, só que, mano, aí você vai ver, cara, porra, tua esposa ficou o dia inteiro ali no sofá jogada, querendo uma atenção, ou é sábado e domingo, você nem viu que era sábado e domingo, e tem uma hora que tem que parar, né, cara? Não rola, né? Respondendo assim, esse de fato é o lugar que assim, a gente consegue fugir da caminhada, a gente consegue fugir do almoço, do tudo. Isso não dá pra fugir. E aí, na verdade, eu até uso isso que eu tô, óbvio, fazendo uma brincadeira, mas eu acho que é a coisa que de fato eu dou o verdadeiro valor de não poder fugir. Porque, primeiro, que a gente tá junto porque quer. Né? A gente tá com a pessoa que a gente gosta, que a gente ama. Sim, a gente brinca, e quer passar tempo com ela. Exato. Não, total. A gente quer passar. Então, lógico, tanto um quanto o outro tem as coisas do dia a dia e tal. Então, assim, 10 coisas que eu tenho que fazer, dessas 10, né, vamos dizer, por dia, tem 3 que eu gostaria muito de fazer, eu posso ignorar, mas essa uma que é, por exemplo, ficar com ela e ter o meu tempo com ela, isso de fato eu nunca deixo passar. Isso só acontece, por exemplo, eu tô namorando há 1 ano e pouco, né, casado, enfim, morando junto. Todo dia eu consegui, assim, eu não sei que tenha sido esses casos, porra, né, um filme, uma publicidade que tem que ir em 3 dias, precisa de 10, aí fica 20 horas, realmente a gente só se encontra ali no almoço e tal, beija, fala e tal. Mas no dia a dia, aquele momento assim, cara... Se eu posso terminar antes, se eu posso parar, quando eu vejo o horário, que ainda é o limite ali aqui em casa, por exemplo, ela era meio que da noite também. Então, assim, se é aquele horário que dá pra ver a sériezinha de 11h30 às 2h, sabe? Eu tento ir pra cama se eu conseguir e tal. E isso é uma coisa que eu procuro fazer todo dia, às vezes vou um pouco mais tarde,
mas tento não furar isso, cara, que aí é o meu tempo, né, pra mim mesmo e com ela, que aí tá tudo bem, tá tudo certo. Mas eu não consigo muito além disso, cara. Agora que talvez com essa coisa... Sua esposa é da área? Não, ela é da trabalha área, ela no é audiovisual? recente na área, sim, ela sempre trabalhou em outra área. Não, porque eu pergunto porque isso ajuda, né, cara? Porque realmente a nossa área é muito doida, né, velho? Não, é exatamente Nem todo mundo entende, né? Exato, e isso que eu queria dizer. Embora seja recente a mudança dela, que ela é fotógrafa, na verdade ela sempre foi e não sabia o quanto era. Na verdade era meio isso, né? Sempre teve o olhar, sempre gostou. O vídeo veio meio junto nessa transição, mas ela largou um mercado nada a ver com esse, assim, sabe? Embora sempre tivesse a cabeça assim. Mas então o feeling dela, além de ser uma puta parceira e tal, ela tem já, ela compreende e ela já entende na prática, até porque ela já edita, então ela fala, cara, eu sei que o render não é uma coisa que é 2 minutinhos, eu sei que vídeo nunca é simples, e ela também edita foto, então às vezes ela senta aqui e passa o dia inteiro fazendo, a gente faz no escritório junto e tal. Mas, independente de um ter trabalho e o outro não ter, a gente tem esse horário, e o outro horário que seria que aquele que, mais uma vez brincando, que você pode parecer que é obrigado, mas você tem que transformar isso em prazer, é que no momento não tá rolando muito, que é sair pra jantar, sair pra comer um negócio, passear, dar um rolê no parque e tal, que agora tá mais difícil, mas tá voltando. Então, essas duas coisas eu faço o maior esforço pra que tenha. Então, assim, se a minha caminhadinha é muito importante, mas isso obviamente é muito mais. Não deixo, tipo, não consegui ficar com ela hoje porque eu tava estudando uma coisa. Não, isso eu paro pra fazer. Agora, todo o tempo que sobra, malandro, é o que você falou. A gente quer estar aqui. Tem isso também, né? E como é que é pra você, Heineken? Você é solteirão aí no Canadá. Cara, assim... Já teve experiência de ser casado e de ser juntado, mas agora tá solteiro. Isso atrapalha, ajuda? Como é que tá essa sua fase aí? Porque eu acho que é meio que default, né, cara? Tipo assim, quando você quer se juntar, naturalmente as afinidades da pessoa que você escolhe pra ficar junto, ela também acaba ficando meio dentro da área também, né? Então é muito comum, né, as pessoas casarem e se juntarem com pessoas da área, né? Na verdade, eu acho que o contrário é mais raro. Mas, no meu caso, também sempre foi assim. Todas as minhas parceiras sempre tiveram essa mesma relação que eu tenho com o trabalho. Se não trabalham comigo ou trabalhavam comigo, a minha ex-esposa, ela trabalhou pra mim, depois eu trabalhei pra ela. Tipo, a gente ficava alternando e a gente sempre tentava arrumar esse tempo, assim, né? E, na verdade, assim, respondendo até a pergunta do Marcelo, também sobre o burnout, eu já tive muito desse burnout de realmente ficar muitas horas e acabar perdendo a noção e perder o tempo e a coisa virar um problema. Mas eu estabeleci pra vida mesmo, assim, já há muito tempo, que é, estando casado ou não, eu sempre tento ter um momento que é meu. Assim, dentro do dia, dentro de a cada 2 dias, que é o meu momento que eu vou fazer nada, ou que eu vou estudar uma coisa à toa, que eu vou ouvir uma música, vou tomar um banho mais longo. Pessoal, indivíduo sozinho, digamos. Exato. Assim, eu sou muito fresco com limpeza, por exemplo. Então eu gosto muito de limpar a casa, arrumar a casa, e não só pra poder viver num ambiente limpo, mas eu realmente curto organizar as coisas. Eu não sei se vocês já viram, né? Mas eu etiqueto tudo, né? Eu ponho etiqueta nas coisas todas. Eu sou daqueles que... Não, o Heineken tem até um etiquetador, né? Você ainda tem Cara, ele, eu tenho vontade de etiquetar o etiquetador, sacou? Eu sou desses assim. E eu lembro que a minha ex-esposa falou, a gente não precisa ter na casa uma etiqueta pra dizer que essa é a luz da cozinha. Eu sei que é a luz da cozinha, a luz da cozinha. É a legenda, né? Luz da cozinha. Por mim eu botava, cara. Por mim eu botava, luz da cozinha. Queria ver os projetos do Heineken. Eu queria ver os projetos de edição do Heineken. Deve ser uma lindeza de organização. Não, a minha timeline... eu sou discípulo. A minha timeline é bem arrumadinha mesmo. Mas enfim, eu sou muito assim. Então esse momento de fazer uma frescura, uma coisa muito... É o meu momento, sabe? Eu vou tomar um whisky, então eu faço mó firula pra fazer o whisky. Porque na verdade, assim, se eu não paro esses 10 minutos... 15 minutos durante o momento do trabalho intenso, eu vou ficando nessa coisa que vocês falaram. A minha ilha também, eu poderia morar na minha ilha, porque é o lugar em que eu me sinto melhor. É a melhor cadeira que eu tenho, é o melhor lugar de sentar da casa, é o melhor posicionamento com a luz, é o melhor lugar do som, é o melhor lugar de tudo. Então, se eu não me tiro desse lugar, eu fico enfurnado até virar um Neandertal, cara. Então eu preciso sair, sabe? Assim. Só complementando, é isso que eu não tinha comentado, essa coisa do burnout e tal, que acho que eu tive uma vez, assim, consciente, né, foi tipo 1 ano e pouco atrás, 1 ano talvez, por conta dessa coisa de somar projetos, e aquela coisa de quanto mais coisa você faz, mais tempo você tem, é verdade, mas tem um limite. E eu, sei lá, em 40 anos aprendi isso de uma forma chata, assim, que juntei um monte de projeto, não cheguei a não dar conta, acho que tudo aconteceu,
mas quando eu me dei conta, eu tava me sentindo incapaz. Então eu não tava, de fato, sendo incapaz, mas me senti. Mas essa coisa legal de estar com o parceiro e tal, eu quero, óbvio, aproveitar cada vez mais, porque a gente aprende muito e muda muito. E a coisa de sua experiência que você não consegue fazer sozinho. Mas tá no computador, eu acho que é um pouco do que o Heineken falou, de que tá sozinho também. Às vezes eu tô aqui, eu tô isolado, de fato. Assim como você tem o café e tal, eu também consigo, dentro do computador, algumas coisas isolar. Mas enfim, quero ouvir o resto da galera aí. Fala aí, Marcelão, como é que é pra você aí, cara, com a Luana, o seu dia a dia aí com o croquete? Eu sei que você é bem chegado no cachorro aí. Pra quem não lembra, o croquete é o cachorro do Marcelão. É um cachorro, é um salsicha. De vez em quando ele vaza aqui, vocês devem ouvir de vez em quando ele latindo. Pois já a gente tem uma já do Sala já. Tem uma foto rolando aí, eu editando com ele, né? Eu com o laptop e ele do lado no iPad, mexendo no... Isso, no Light... No nem lembro o nome do programa agora. LumaFusion, isso, ele editando no LumaFusion. Ali no iPad. Pois é, assim, ao contrário, né, do que vocês estão falando aí de terem esposas, namoradas que são da área, a Luana não é da área, ela é professora, mas ela é uma pessoa que trabalha muito fora da escola, ela também dá muita aula particular. Então isso acaba também, ela tem uma dinâmica muito, muito agitada, né, de dia. Horários variam pra caramba e muito trabalho que pinta. Então a gente acaba desenvolvendo essa logística também, que acaba ficando um pouco parecida com a minha. Então, ela é super compreensiva nesse sentido, porque eu também entendo totalmente o lado dela. Então, o que acontece é, a nossa dinâmica, a gente está sempre se falando durante o dia e se ajustando. Opa, vai acontecer isso, vai ter gravação do podcast, puxa, adiou 1 hora, então você consegue encaixar o teu horário para isso? E, pintou uma aula aqui, caiu uma aula ali. Então, a gente vai sempre se ajustando e é isso que vocês falaram. Tem que ter esse acordo aí pra coisa funcionar, Vocês mantêm agenda, tipo, porque antes do mundo ser covidiado, eu tinha uma agenda pessoal que eu não fumo, então não gasto dinheiro com cigarro, eu não bebo praticamente nada, então não gasto dinheiro com bebida, e esse dinheiro que eu seria pro meu vício pessoal, eu gastava com cinema. Então eu ia na sessão de cinema toda semana. Toda a minha verba foi pra Coca-Cola. Entendi. Eu não tomo refrigerante desde os 10 anos de idade, cara. Caraca, eu estabeleci pra minha vida, não vou tomar refrigerante nunca mais. Todo meu respeito a você. E eu não como fritura também, imersão. Tipo, eu nunca comi um pastel, acredita? Na vida. Que isso? Porra, mas aí você tá de zoeira, mano. Louco. Calma lá. Pra que você tá ganhando dinheiro, Heineken? Pelo amor de Deus, você não tá gastando dinheiro nos lugares certos. A gente pode não tá bem, mas a gente tá vivo aqui, cara. Tá tudo certo, pode comer pastel pra tomar coca. Calma lá, velho. Não sei. Mas enfim, aí o que eu fazia? Eu sempre estabelecia um dia da semana, geralmente aqui era terça-feira às 11 da manhã, que era o horário do cinema mais barato. Que é matinê, então todos os filmes ficam mais baratos que o normal. Então eu ia no cinema e comprava a cartela lá deles, aqui eles têm, né? Tipo, eu comprava a cartela do mês, gastava lá um monte de dólares lá, e eu toda terça-feira, aquele horário, eu tinha que ir lá assistir qualquer coisa. E eu estabeleci isso por anos, assim, na vida. Tipo, como um show que você vai, só que eu estabeleço um schedule mesmo. Tipo, isso acontece, tipo, todo dia 15 eu vou no parque. Todo dia 15 eu vou no parque. Cara, eu já tive isso. Eu já tive isso uma época que tinha uma promoção aqui da empresa de telefone que eu tinha, com uma rede de cinema, e era puta mel na chupeta, assim. Eu lembro que eu ia com a minha esposa toda quarta-feira. Puta, você lembrou agora, era muito lindo isso, cara. Toda quarta-feira eu ia no cinema. Mas enfim, hoje em dia... Na verdade, hoje em dia tava até bom aqui, porque eu mudei aqui pra perto do West Plaza aqui, e é um shopping que é um pouco de escanteio aqui na Zona Oeste, porque abriu um outro shopping maravilhoso do lado, né? Literalmente do lado, e eles perderam muito cliente e tal, e tinha uma rede de cinema aqui que, cara, tava, tipo, tendo cinema a 8 conto durante a semana, assim, coisa ridícula. E eu tinha voltado aí, mas eu tenho ido pouco até. Eu faço sempre isso de ir assistir muito filme. Chegou um momento que às vezes eu chegava lá, cara, e já tinha visto todos, eu via de novo. Tipo, mesmo assim, porque é o meu dia de ver o filme, se eu não vou ver alguma coisa, eu não vou ter esse dia pra eu tirar pra só assistir um filme. Pra não fazer mais nada, a não ser é bem louco pra mim ouvir isso, porque pra mim eu sou um cara completamente anti-rotina, acho que assim, nativamente, porque eu nunca consegui, e racionalmente ali também, quando eu penso sobre o assunto, eu falo que pra mim não faz, né, o conceito não faz o menor sentido. Por outro lado, eu acho que eu tenho isso que você tá falando de uma forma muito pior, porque eu tenho isso todo dia. É quase como se fosse assim. Ontem eu ouvi um exemplo sobre mim, assim, né, sobre o Duca Mendes, personagem que enxergam.
Que é, pô, o Duca, se ele viaja pra uma praia pra nadar, chega lá, tá escrito não nade, tubarão, ele nada porque ele foi lá pra nadar. Então eu sou um cara assim, eu vou comprar um fone, mas hoje tem esse aqui na promoção, R$1.000 a menos. Não, mas eu vim pra comprar o mais caro. E esse amigo me sacaneou e isso tem muito a ver com o meu jeitinho. Sensacional. E aí é muito engraçado você falar isso, porque eu jamais conseguiria falar assim, pô, eu tenho algo toda terça e quinta, ou tenho algo todo dia 15 do mês, mas, cara, pensa que eu tenho essa noia com o dia de amanhã. Eu falo, bom, amanhã eu vou acordar, eu tenho que editar, falar com o Rafa, mandar um e-mail, comprar um ponto, não sei o quê. Se eu não fizer isso, eu falo, porra, que bosta, não cumpri o dia. Assim, sempre daquela forma, né? Eu sou um cara exagerado, a galera aqui do Sala vai me conhecendo aos pouquinhos. Eu tô dando uma carga, né? Tô carregando na tinta, óbvio que eu não me puno, porque não vou bater com chicotes nas costas, enfim. Mas é uma coisa que eu fico me cobrando no dia. Eu falei, pô, por que eu não cumpri? Podia ter feito e tal. Então, aí no dia seguinte eu já monto outra. Então, ao invés de ter uma coisa igual... Mas você fica sofrendo por antecedência. Então, de um dia para o outro, você já tá com tudo aquilo na cabeça. Você não tem isso no papel, mas já tá na cabeça. Eu não chego a sofrer. Eu não chego a sofrer porque... se não fizer. Porque eu também sou malandro, né? E depois de muito tempo de agenda, eu consigo programar um dia que eu vou cumprir e outra. 40 anos, meu velho. Tô mais light comigo mesmo. Não vou também meter... vou fazer 1000 coisas, vou lá escalar, voltar, entregar pro cliente. Não faço mais. Mas é engraçado, porque eu acho que isso tá tudo bem, não é um problema porque eu consigo cumprir, mas é louco quando eu às vezes quero me permitir dar aquela relaxadinha, sabe? Tipo, às vezes tem uma versão que eu tenho que entregar hoje, às 9h30. Se chegar amanhã até 2 da tarde e eu posso fazer de manhã, tá tudo bem. Só que aí, cara, minha cabeça é o exemplo do tubarão lá. Fala, porra, mas eu escrevi aqui no meu calendar que eu ia fazer hoje. Por que eu não vou fazer? Pô, mas eu vou ver um filminho ali com a minha gatinha e tal. Aí, pô, ela fala, pô, mas você não pode ver. Eu falo, posso ver. Mas então por que você não deixa coisa pra amanhã? Eu falo, eu posso deixar. Não consigo, meu cérebro não deixa. Cara. Não deixa. Então é um exercício, né? Pra complementar, é um exercício, assim. Eu tenho feito isso, até com a ajuda dela. Ela fala, cara, presta atenção, vamos ver aqui. Pô, dá pra fazer? Eu falo, dá. Aí vem, olha o computador, dou um pause ali, mexo no Salvatel, finge que tô, né, deixando aos poucos, aí me permito, vou lá e, cara, e tá tudo bem, e dá tudo certo, e eu dormi de boa. Porque esse autocuidado há 2 anos atrás, eu deitava no tipo, não vou fazer, e ficava fritando e não sabia por que era isso. Era uma noia de não manter o meu... Por aí, cara, é pesado. Eu vou confessar, também. Cara, eu era muito mais cri-cri comigo mesmo, assim, né? Eu era tão neurótico de seguir as coisas programadas, que até hoje eu tenho, só que hoje eu sou bem mais folgado, porque quarentão também é assim. Eu chegava ao cúmulo de ter uma xícara que eu tomava café e a xícara que eu tomava chá. E eu não misturava as xícaras. Puta, eu tenho isso também, cara. Que bom ouvir já isso, são níveis bicho. avançados, né? Se eu ia tomar chá, eu tomo na xícara de chá. Se eu vou tomar café, eu tomo na xícara de café, cara. Não misture as coisas, sabe? Não, mas, cara, é normal também. Vai, tem o copo da cerveja, o copo da coca, o copo do vinho, porra. Mas hoje eu não me puno mais. Mas antes eu achava um absurdo. Hoje mas não. aí hoje, a pergunta do guru tudo bem. Se o copo tiver sujo, pode beber no outro? Não, Essa é a pergunta do guru. Lava. Porque eu entendo o que o Rafa tá falando. Ele tem lá, o copo do time dele, que ele pega e bebe uma água. Só que se tiver sujo, vai beber no outro? E aí? Exatamente. Lava, cara, lava. É isso que eu ia falar, o nível do Heineken é tipo, não, lógico, ele nunca nem tá sujo pra poder mesmo. tomar o chá na hora do chá. Que já vai estar ali arrumadinho. Agora, voltando pro assunto, essa coisa do tempo pra render, né? Vocês acham que o jeito que a gente tá brincando e trocando essas informações aqui e descobrindo uns aos outros, né? Dando risada, vocês estão de acordo com esse estilo de vida que vocês levam? Ou vocês mudariam alguma coisa, assim, pensando num rendimento de trabalho, assim? Porque, sei lá, eu fiquei pensando no que o Duca falou e que eu me identifiquei, é super legal, eu também sou assim. Mas, ao mesmo tempo, você vai se afundando, a ilha vai te engolindo e você tá naquele prazer e tudo bem, eu gosto disso, e em vez de sair eu vou ver aqui mais um vídeo do YouTube, vou ouvir mais um podcast, lá. Só que quando você vai ver, cara, teu olho já tá cansado, tua mente já... E não é assim de você não dormir, é de você ficar, às vezes, 1, 2 semanas sem sair, mesmo antes da pandemia. Screen time. 13 horas, você, 15 horas. Cara, já não rende, a cabeça já não... A criatividade e tal, quer dizer... Aí você começa a perceber, opa, esse jeito aqui não é muito legal, né? Eu tenho que adaptar um pouco. E aí entra até a parte da companheira ou do seu companheiro, seja lá com quem você se relaciona, que é o que o Duca falou, né? Às vezes até é bom, né? Porque tem aquela pessoa que aperta o teu freio, né? Que puxa você um pouco, às vezes, pra realidade. Porque pessoas que gostam muito da tecnologia, que gostam muito do ofício, né? E se deixar a gente se entrega pra coisa, a gente não vai mudar e fica sofrendo com aquilo, né? Então a minha pergunta é, tem muita coisa pra mudar ou vocês acham que chegaram num jeito legal de se viver,
equilibrando aí a parte do descanso com a parte do trabalho? Cara, vou aproveitar até para linkar um pouco, que eu não falei tanto, a questão da disciplina. Eu já tinha uma disciplina pré-pandemia, que era do trabalho, porque eu trabalho fora de casa, né? Eu não sou freela. Na maioria das vezes, eu tenho um emprego fixo em outro lugar. E isso era a minha disciplina diária. Ter horário para ir para o trabalho, ter horário para voltar, resolver coisas na rua. Com a questão da pandemia, isso ficou muito difícil. Eu levei meses e meses para conseguir me organizar e falar, opa, isso aqui funciona. Então, recentemente, assim, coisa de 2 meses para cá, eu acho que a coisa realmente eu consegui amarrar de vez, pelo menos para fazer a coisa funcionar da melhor forma possível. Porque eu chegava O que mudou para você, Marcelão? Como é que você se adaptou? Foi muito difícil? Não, pois é, eu acho que foi um pouco a força, porque a coisa de estar sobrecarregado, do tal do burnout, eu comecei a sentir isso porque eu vi que eu não tinha mais horário. Então, era projeto do trabalho que não tinha mais um horário muito certinho, então, eventualmente, todo mundo está em casa também tendo que resolver o fluxo de trabalho, de criar material, de gravar locução, de arrumar música, etc. Então, isso acabava atrasando, ou pessoas acabam tendo horários diferentes também. Então, sei lá, 10 da manhã eu estou em contato com o pessoal de roteiro e, eventualmente, estou recebendo algum material 6, 7 horas da noite, sabe? De um projeto que geralmente andaria muito mais rápido. Acabou acontecendo isso. E então, em paralelo com isso, começaram a surgir outros projetos, especialmente por causa de pandemia. Aquilo que a gente já conversou, muita gente apareceu querendo vídeo e tal. Então, isso se juntou também. Então, eu passava o dia me dividindo entre esses trabalhos. Então, às vezes, sei lá, 10, 11 horas da noite, eu ainda estava com um laptop no colo, tentando ver televisão, fazer alguma coisa meio em paralelo para me distrair. E isso não funcionava, assim, acabava virando uma sobrecarga. E aí, o que eu fiz realmente recentemente foi fazer um calendário de horários e de dias da semana, coisas que eu tenho que resolver da casa, coisas que eu tenho que resolver de trabalho, horários para fazer isso. E aí aqui em casa a gente resolveu que a partir das 8 horas a gente tenta encerrar todos os trabalhos e de qualquer jeito, vai ter que encerrar e a gente volta no dia seguinte. A gente tem tentado fazer isso e tem funcionado. É uma coisa até recente que a gente fechou. Então deu uma aliviada boa nesse sentido. Realmente ter um calendáriozinho com horário, você ir ticando no final do dia, opa, consegui fazer isso, não consegui fazer, e você repensa para outro dia. Isso fez uma diferença imensa aqui pra gente. E vocês, Heineken e Duca? Eu tenho assim, eu concordo com essa ideia também. Eu sempre tentei ter aplicativos ou listas ou aqueles autogerenciamento da tela, né? Tipo, chega a determinado horário, a tela fica escura e você não consegue mais mexer. Eu sempre tentei ter esses elementos externos que me avisassem, ok, a partir de determinado horário não se trabalha mais. Mas eu sempre fui atrapalhado por essas coisas, no sentido de que eu tava no meio do negócio e aí a tela do celular muda de cor, aí eu percebo, já são 11 da noite, que era o horário que eu tinha estabelecido pra mim, que eu ia começar a parar, mas muito pelo fato de evitar esse burnout mesmo. E o meu problema é que eu cheguei nesse momento. Eu tive esse burnout mesmo, tipo, eu talvez perceba que isso vai voltar, talvez eu volte, eu gostaria até que voltasse. Essa ideia de conseguir fazer mais de uma tarefa, ou mais ou menos tarefas intercaladas, e seguir fazendo 2, 3 coisas. Eu cheguei no momento que eu consigo só fazer bem feito uma e eu não consigo mais, minha cabeça cansa, porque eu fiquei muito tempo principalmente esses últimos 4 anos aqui, em que eu trabalhava em 2 lugares, trabalhava em 7 e estudava tudo ao mesmo tempo, fazia todas as coisas e ainda ajudava meus pais a configurar a internet. E eu trabalho ainda, né, com coisas do Brasil e do Canadá, então eu trabalho em 2 fusos horários diferentes. Então chegou um determinado momento que eu tava realmente, assim, muito doido de momento. Aí a pandemia foi um momento em que eu falei, eu não consigo mais, e o mundo entrou em pandemia e aí as coisas se somaram mesmo. Eu trabalhei com uma produtora que eu fiz o corte do documentário dela, e assim, esses dias ela me pediu pra botar uma legenda no documentário em francês, cara, e eu não conseguia mais abrir o projeto, eu não conseguia mais nem entender o que eu tinha feito. E olha que eu sou super organizado, mas eu olhava para o projeto e não conseguia mais entender qual que era o corte certo, qual que não era, não entendia as nomenclaturas que eu tinha usado, porque eu cheguei num momento, assim, de que eu tinha que ter parado aquele projeto, ou tinha que ter estabelecido, isso que o Marcelo falou, eu tinha que ter estabelecido regras pra pausar, sabe, nesse momento, mas eu vou sendo dragado pela realidade da coisa, né? Eu vou andando naquilo e pra mim tá ótimo e é fluido porque eu acho super fácil editar. Tipo, eu tenho facilidade com a linguagem de edição. Eu leio muito sobre isso, eu vejo muita coisa sobre isso, então eu fico muito envolvido naquilo. Enquanto eu tô editando, divertido, né, cara? Total, a gente se diverte também, né? Bolando, criando. E enquanto eu tô editando um corte de filme, agora, atualmente, quando eu tô fazendo um filme, um curta que é da Colômbia, eu tô cortando esse curta e várias vezes eu fico pensando, se eu queria mostrar isso aqui pro Duca pra gente fazer
um segundo corte sobre esse momento, é que eu ainda fico mantendo a minha cabeça em outros elementos, mas assim, é muito mais uma questão de diversão, porque antes eu vivia nesse default, né? Era pensando 6, 7 coisas, ou a impressão de pensar 6, 7 coisas, porque eu sei que biologicamente a gente só pensa em uma mesmo. Eu até pensei aqui numa analogia, quando o Duca tava falando dessa coisa de ir fazendo, e todo mundo aqui, pelo jeito, né? Até o Marcelo, que era mais regrado, tá um pouco desregrado agora por conta da pandemia. Eu faço uma analogia com, sei lá, com celular, assim, se nós fôssemos celulares. Eu acho que se a gente consegue organizar, né, ajeitar nossa vida de modo que, pô, você tá editando ali, tá, a bateria tá indo embora, você parou, aconteceu muito comigo agora, recentemente, parei pra jogar The Last of Us ali, jogar videogame, pô, passei 1, 2 horas ali, cara, o nível da bateria já recarregou, tá ligado? Voltei pra ilha, no dia seguinte é uma outra distração, parei pra ver um filme, parei pra qualquer coisa, saca? Eu acho que se a gente vai levando, como o Duca falou da música, né? Que ele sai e põe a música. O equilíbrio, né? E o equilíbrio. Eu acho que, por isso que eu identifico muito com o Duca, eu acho que esse tipo, pra mim, funciona muito, saca? De você ir recarregando, assim, e saber, por exemplo, tem alguns dias, assim, que, cara, depois do almoço é a minha soneca, a minha siesta e ponto final, sacou? Tipo, é maravilhoso. Sim. Eu passo uma horinha no sofá, recarreguei, volto. Não que isso vá substituir o meu sono. Mas, assim, tem momentos que eu sinto que, sei lá, não sei porquê, como você falou, às vezes a gente precisa, né, de uns alertas do celular e tal, mas pra mim é muito biológico. O alerta, ele bate, assim, fala, não, agora eu preciso de um momento, sei lá, eu vou ficar na janela olhando. Respondendo a tua pergunta, eu me sinto satisfeito com esse modus operandi hoje quando eu penso no lance da grana. Então, assim, pra mim, eu só entro mais nesse ritmo de novo se financeiramente for válido. Se financeiramente não for válido, eu não entro em ritmos alucinados, sabe? Então, pra mim, um dos parâmetros... não, isso é fundamental. Foi muito bom você ter falado. Um dos parâmetros de estabelecer o tanto que eu vou mais pra frente é grana, né? Se eu vou ou não vou, é grana. Não, total, cara. Até porque te digo, isso é um fator super determinante na motivação, cara. Por mais que você ache que não, na hora da necessidade, eu pego, porque tá, que nem eu falei daquele projeto que eu peguei lá pra fazer o relacionamento com a diretora e tal, foi super desgastante. No fim, eu sempre pensava que a minha recompensa era o relacionamento que de fato tá sendo construído, e foi muito legal receber um feedback dela recentemente, fiquei muito feliz com o resultado e tal. Mas assim, se fosse pela grana, aquilo ali, eu tava muito lascado, eu já tava deprimido, cara, porque o bagulho vai te drenando, você tem que lembrar, porra, eu tô ganhando grana, e essa grana vai fazer sentido, é uma segurança que eu vou ter, é uma alegria que eu tô comprando porque eu vou poder comer alguma coisa melhor, que eu vou comprar alguma coisa que eu tô precisando, dar um upgrade na vida, né? Então, realmente, Heineken, a grana é fundamental nessa equação aí, cara. Sobre a resposta da sua pergunta em si, na verdade que a gente acabou misturando o assunto, mas uma coisa que eu queria só retomar é se eu mudaria, se eu deveria. Eu acho que eu me identifico com o Marcelo falou ali, de eu sempre precisei criar esses horários. Longe de mim conseguir, tipo, algo do tipo, não, às 8 a gente encerra. Isso pra mim é impossível porque eu nativamente nem sei se quero. Eu quero poder começar às 3 e terminar às 11 amanhã. Não acho que isso é um problema. Eu acho que o que eu tento fazer, que no fim é a mesma coisa que ele, quer estabelecer um tempo para o trabalho e um tempo para o lazer ou para descanso, seja o que for. Mas, no geral, o que eu tenho sentido falta, eu não mudaria nada daqui pra trás. Mas, de fato, cara, eu quero que eu crie outras coisas além desse lugar, né? Porque eu vivi muito viajando, conhecendo, e isso é uma coisa que eu quero, por exemplo, fazer muito com a minha parceira, no caso, que é o que a gente tava comentando, do que a gente quer curtir. É o mundo além da série, o mundo além da casa. Então, eu quero dedicar metade do meu ano de repente conhecendo lugares. Estou aqui naquele delírio burguês, tá? Por favor. Estamos juntos, rapaz. Eu tô nesse mesmo sonho, hein? Não, assim, digo no sentido do que a gente quer, de como é que eu quero que seja o ritmo da minha vida. Então, assim, eu não vou deixar de fazer o que eu faço e com a intensidade que eu faço. Eu acho que eu gosto muito, como vocês falaram, eu gosto muito de estar aqui, eu não me sinto sozinho, eu consigo criar uma realidade paralela dentro da própria ilha. Então, acho que isso tudo tá muito bem, só que eu quero abrir outros lugares. Então, assim, conhecer, eu citei com ela, mas é porque é um crescimento individual e junto com a pessoa também que você tá e descobrindo coisas novas e se redescobrindo também, né? Descobrindo coisas novas em você. Eu sempre fui esse cara, porque o que o Rafa falou da ilha consumir a gente é isso. Tudo que a gente gosta muito, se deixar, a gente faz pra caramba e nem percebe que passou e tal. Mas a gente poder pensar que a gente pode fazer isso extrapolando o metro quadrado ou um lugar específico, acho que é muito mais legal. Então, eu continuarei
editando, dormindo pouco, mas na Finlândia. E beleza. E na outra semana aqui no Piauí. E na outra semana, no outro mês, em outro lugar. Assim, meu sonho é passar tudo isso no motorhome. Não, então, o que você diz é o símbolo do que eu quero dizer, mas eu não seria tão avançado, sabe? Tipo, na prática, eu teria um lugar e tal, mas o que eu quero dizer eu acho que eu faço muito pra viver, vivo muito isso que eu faço, mas eu também quero trazer mais tempo para as novas coisas. Né, de descobrir lugares, exercitar o olhar fotografando e tal, e fazer um vídeo de uma comunidade que eu nunca tenha ido. Então acho que a essência ela mantém a mesma. O que eu quero trazer mais é para essa coisa fora da obrigação. Eu sempre fui um cara que, como eu nunca quis trabalhar contratado num lugar, eu sempre fiz questão de correr atrás do meu, né, e tive muita sorte, mas desse jeito autônomo para bancar as coisas que eu queria fazer no horário que eu queria fazer. E isso não morreu. Então eu acho cara, que... isso cá entre nós, né? É impagável. É impagável. Adaptar o seu trabalho pro estilo de vida que você gostaria de ter, né? Conseguir encaixar ali. Falou em uma frase que eu quis dizer. Exato. É isso. Eu fiquei curioso agora com você, Marcelão, porque você é um cara que tá há muito tempo com carteira, né, cara? CLT. Sim. Eu acho que desde que eu saí da biologia e entrei pro audiovisual, eu praticamente o tempo todo tive carteira. E como é que é isso pra você, cara? Porque pra gente é uma coisa muito comum, né? Tudo isso que a gente tá falando aqui. Como é que é pra você, sei lá, de repente depois do almoço você pode tirar uma soneca no sofá, ou você pode assistir um filme, você pode passear com o croquete, que você ficava o dia inteiro longe dele. Como é que tá sendo pra você? Você tá preferindo isso? Ou pra você era melhor do jeito que tava? Não, vamos voltar no horário fixo ali, que pra mim rende melhor. Não, eu tô gostando, fora essa questão de no início ter ficado sobrecarregado, porque se juntou nesse momento as questões de casa também, de cozinha, de arrumar a casa, tudo isso acaba vindo também pra gente. Mas depois que eu consegui parar e pensar e começar a me organizar, eu tenho gostado dessa possibilidade de, deu um respiro aqui, eu vou estudar um negócio, eu vou assistir alguma coisa. Eu tô gostando dessa coisa de estar em casa, claro, que chega uma hora que nesse momento que a gente tá vivendo. Não é o melhor cenário. Exatamente, não é. Mas eu cada vez mais penso em como levar essa questão de viver de freela na minha vida. Então, realmente, a minha ilha que sempre foi uma coisa mais simples... Que, aliás, já é uma coisa que você vem falando faz um tempo já, né? A gente já teve essa conversa já, que você já pensou nisso, né? Sim, pois é, de migrar totalmente pra isso. Ainda não vejo como definitivo, porque não tem motivo no momento, mas eventualmente, saí do Rio de Janeiro, fui pra algum outro lugar em que eu não tô mais nesse trabalho, eu acho que é totalmente viável. E é aquilo que a gente já conversou várias vezes, o mundo tá mudando cada vez mais pra aceitar esse tipo de trabalho para todo mundo, né? Para todas as profissões. Então, eu acho que isso tem como render, tem como dar mais retorno para todo mundo. Então, eu também tenho interesse real de embarcar nisso e andar nessa direção. A obrigação é isso, a gente fazer a nossa hora valer mais pra gente, no fim, como todo mundo que deseja, trabalhar com mais bem paga a hora e aí conseguir dedicar a outras coisas e tal. Eu acho que porque a intensidade, o ritmo, essa coisa da organização e tal, de fato não é um problema pra mim. Essa adaptação, posso até parecer, não leviano, mas enfim, posso estar dizendo aqui, jogando fora isso, ser mal interpretado, mas o que eu quero dizer essa mudança toda da pandemia, pra mim, de fato, aqui no meu universo, não foi muito difícil de adaptar, até porque a gente editou, fica muito em casa. Então, eu já não sentia falta de tantas coisas na rua, então não acho que isso não tenha mudado internamente, mas na prática, eu consegui me readaptar rápido. Não era uma coisa que eu tinha uma rotina, essa coisa que a gente estava falando. Então, é muito sobre o todo, assim, sobre o que eu quero pro Duca daqui mais 10 anos, sabe? Tipo, eu quero ser o cara que faz 2 vídeos no ano e consegue curtir mais, assim, nesse sentido. Eu tive um episódio engraçado disso que o Duca tá colocando. Em 2011, eu acho, eu tava trabalhando muito mais um lance analógico, né? O mundo era outro. E eu trabalhava muito mais eu trabalhava filmando eventos e fazia essa coisa da guerrilha, de ir pra rua e tal, e atuava. Eu atuava muito, né? Era um ano que eu tava atuando bastante. E eu fui pra uma convenção argentina de palhaços de espetáculos de rua, e na cidade de Ezeiza, fiquei lá acho que umas 3, 4 semanas, pra uma convenção de 2.000 pessoas, 2.000 palhaços, sabe, assim. E aí fiquei lá, acho que em 2011 eu acho isso. E aí, no finalzinho das apresentações, a gente tinha que fazer a apresentação lá, eu fiz a apresentação pro público e tal. Quando terminou a convenção, a gente tava desmontando as barracas e a gente ia voltar pro Brasil, né? Eu tava sozinho nessa convenção. E aí um dos palhaços da Argentina que tava lá, ele falou pra mim assim, cara, eu gostei tanto do seu trabalho e tal, a gente tá indo agora pro Chile, a gente juntou uns 5, 6 pessoas aqui, a gente tá pegando um ônibus ali na esquina, a gente vai tentar ir pro Chile, porque tem uma outra convenção, e depois
depois tem mais não sei o que. Aí ele fez uma programação assim, deu uma volta inteira na América Latina, ele terminava lá na Bahia, sabe? E eu falei assim, caraca, e aí ele, a gente tem essa programação aí, a gente vai tentando, a gente não sabe nada ainda, mas vai tentando nos próximos 6 meses, a gente tem essa coisa, se você pode. E eu fiquei pensando, cara, não tinha nada que me prendesse naquela época, né? Só que eu fiquei, cara, eu não tenho um talento tão bom assim pra, tipo, me garantir nos próximos 6 meses sem ter nada tão programado, sabe? Eu preciso ter alguma coisa programada, sabe? Tipo, porque eu trabalhava naquela época também com carteira assinada dando aula pro ensino médio. Então eu pensei, bom, eu posso pedir demissão do meu emprego e fugir com o circo, literalmente, né? E ficar o resto da vida. Só que naquele momento eu pensei, não, cara, sabe o que eu quero? Porque daqui a uns 10, 12 anos eu quero estar sentado numa ilha, editando, sabe? Trabalhando com cinema mais internamente e tal. E hoje eu faço isso, né? 10 anos depois eu tô fazendo exatamente mais ou menos isso. Só que não é um pensamento, disso que o Duca colocou, que eu geralmente tenho, de pensar os meus próximos 10 anos, os meus próximos 5, porque eu nunca aceitaria um trabalho que me cai no colo pensando nesse cara daqui a 10 anos, né, assim. Então, essa é uma reflexão interessante de se fazer, para os ouvintes fazerem até, né, pensar se a gente toma atitudes nesse momento de pausa, pensando nesses próximos 10 anos, né, se a gente está programando esse profissional lá para frente, sabe? Não só no momento de pausa, de pandemia e tal, não sei se foi isso que você quis dizer com pausa. Não, mas porque a pausa é o momento que você também usa pra estudar, pra você ver outras coisas, como o Duca, né? Tipo, é o cara que quer viajar, que quer conhecer outros mundos. Porque é uma parte do seu processo da sua vida, né? E quando você vai ficando velho, você vai querendo que esse momento de pausa fique sendo praticamente só a sua vida, né? É o que a gente quer, né? Até porque o tempo vai acabando, né, amigos? Isso, a gente quer aproveitar o que é o mais legal de verdade, exato, né? Exato. É por isso que eu disse da pausa, entende? Eu tinha uma frase, eu lembro logo no começo da minha carreira, assim, que eu tive uns momentos, assim, de trabalhos loucos, de rotina de trabalho de 14 horas mínimas, assim, era uma coisa absurda. Eu cheguei a trabalhar 18 horas, assim, fim de semana passava reto e tal, em produtora. E chegou um momento que eu pensei, cheguei nessa conclusão e até falei, eu ouvi isso de alguém, sei lá, não foi eu que inventei, mas é o famoso eu trabalho pra viver, né? Não vivo pra trabalhar. Então, eu falo hoje dessa rotina que eu tenho e que eu me identifico com o Duca e tal, mas isso tá muito longe do que um dia eu já vivi, do que às vezes empresas impõem pra muita gente. Porque eu acho que o problema é quando não há o equilíbrio, né, também. Porque qual é o sentido, né, cara, de você ficar trancado e trabalhando, e se você... Porque no fim, hoje, essa coisa do sentido mudou tudo de ponta cabeça, né? Mas se você não pode ir no bar beber uma cerveja, se você não pode estar no aniversário do teu pai, se você não pode, né, tá num batizado de um sobrinho, se você não pode estar, né, visitando o seu avô que tá super velho, sua avó que sabe-se lá quando vai falecer, quer dizer, né, você não tá presente na vida, se relacionando com outras pessoas, né? Pelo menos pra mim, isso não faz sentido, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre procurei. Até respondendo a minha própria pergunta, eu acho que, no fim das contas, eu acho que eu encontrei um equilíbrio bom, porque pra aquilo lá que eu vivi, cara, eu não quero voltar jamais, assim, literalmente eu pago ou deixo de ganhar pra não viver desse jeito louco, né? Porque no fim das contas a gente tá falando aqui, mas a gente acaba se nivelando aqui, né? Eu acho que ninguém, tenho certeza ninguém aqui, pelo que eu já conheço de vocês e a gente tem falado, vive nessa loucura. E tem muita gente que vive, né, cara? Aquele lance meio lobo de Wall Street, assim, né? Essa é a vantagem. Eu já trabalhei, todo mundo já viveu isso um tempo, enfim, né? Eu acho que isso aí já rolou de geral, assim, acho que faz parte. Mas é o que o resumo vai passando o tempo, você se ficar assim, cara, tudo bem, você pode até gostar muito de fazer, mas não é mais sobre isso. Acho que o tempo, ele tem que fazer com que você consiga perceber novas coisas. E não só isso, acho que aí é que tá a charada, né? E eu acho que isso vale experiência própria de quem trabalhou com carteira assinada. Eu acho que isso vale pro pessoal, né? Esse momento de loucura que muita gente vive, vale pra quem é freela, mas vale pra quem também é de carteira assinada. Porque editor muitas vezes trabalha 6 horas e aí quer dobrar. E aí fica na sua loucura, né? De estar em 2 lugares. Eu já passei por isso. E assim, uma hora eu parei e falei, cara, não quero isso pra mim. Então eu fiquei meio que dividindo. Eu tenho meu trabalho fixo e tenho eventualmente freelas. Mas muita gente fica carteira assinada em 2 lugares e é uma doideira. Você não tem... Você Nossa, também isso é uma loucura, cara. Eu nunca entendi essa galera, velho. Eu tenho vários brothers queridos e tal, mas eu sempre falei pra eles e repito, eu não entendo esses caras, velho, porque
é assim, você trabalha 6 horas, só que você não acordou dentro da emissora, tá ligado? Você sai, né? Tem o trânsito, sai da tua casa. Tem aquela horinha a mais, 15 minutinhos ali de uma horinha almoço. Pra chegar, 1 hora pra voltar, já são 8. Aí mais 1 hora pra ir e pra voltar do outro trabalho, meu amigo, já foram... Mais 8 vezes 2, 16, cara. Você institucionalizou 16 horas por dia de trabalho. É o dobro do que seria o normal, tá ligado? E você chega em casa, tem aquela horinha extra pra tomar banho, pra comer, pra desligar a cabeça, você não viveu. Se você fizer a conta básica, são 24 horas no dia. Se você tira 16, sobra 8. A não ser que você seja o Heineken, que dorme 4 por dia. Se você é um cara normal, na média, que dorme 8, você já se fudeu, porque você tem que chegar em casa e cair na cama, tá ligado? Tipo, automático, assim, pá, Isso não acontece. Não, acho que pode até ter fases, assim, Pode ter fases. A pessoa que trabalha e estuda, né? Mas você ter uma vida assim, desejar uma vida assim, acho que ninguém tem. Ninguém deseja. Agora tem uma coisa diferente. Aqui, pelo menos no Canadá, eu também me deparei muito com uma coisa que a gente não tem no Brasil, que eu achei muito estranha, era que as pessoas aqui, elas não se definem muito pelo trabalho que elas fazem. Elas sempre têm um trabalho que é algo que sustenta financeiramente ela, e elas se definem por outras coisas. Quando você pergunta pra pessoa o que ela é, né, o que você faz, quase ninguém fala, cara. Quando eu perguntei uma vez pra um cara, o que você faz? Aí ele fala, eu toco piano e pesco, não sei o quê. Aí eu falei, não, mas profissionalmente? Ele, eu trabalho não sei aonde. Eu como pizza e... tipo isso. Ele falou, não, ele fala o que define ele. Quando você fala o que você faz, bom. Ele, eu sou pescador e pianista. Eu viajo. Isso. Tipo isso. Eu acampo. Sabe? E eu, não, você faz o quê pra ganhar dinheiro? Aí eu trabalho no mercado. Saca? Então, assim, tem muitas pessoas que eu conheço aqui, e eu tive que entrar nesse esquema, que você tinha um day job e você tinha o seu trabalho carreira. Então, eu fiz isso. Eu tinha o day job, que no meu caso era de madrugada, não era day, mas eu trabalhava na livraria pra poder me sustentar, só que eu tava estudando, fazendo uma faculdade de cinema e trabalhando em set, que eram as coisas que eu faço. Quando alguém me perguntava o que eu fazia, eu sempre falava, eu sou film editor ou trabalho em set, né? Tipo, eu sou diretor, ou, enfim, eu trabalhava lá na câmera, por exemplo. Mas eu nunca falava que eu trabalhava na livraria, entendeu? Mas todo mundo me perguntava, e você trabalha onde? Aí eu falava, também na livraria, porque era meio comum você ter um trabalho de 20 horas que sustenta financeiramente 40, 50, 70% das suas despesas, e os outros você consegue com o seu trabalho, que é a sua carreira, sabe? Tipo, e isso é um meio modus operandi de um público, sei lá, de 30 anos aqui, sabe? Um público jovem não, mas um grupo, um target de 30, 40 anos, é meio que todo mundo faz isso. Todo mundo é meio professor de alguma faculdade e tem uma carreira como diretor de cinema. Sabe? Tipo, é meio duplo, porque você tem, não só você tem uma segurança física, financeira, né, que te garanta mensalmente, e você tá constituindo a sua carreira. E se eu não me engano, acho que o Paulo Outram, que é um ator muito famoso, né, já falecido e tal, se eu não me engano, eu lembro que quando eu comecei a estudar teatro, vários professores falaram, você quer ser ator? Então se forme em direito primeiro, sabe? Tipo, vai arrumar um trabalho que te garanta carteira assinada por um tempo, e aí você vai trabalhando na outra coisa até você conseguir trocar, até você sair de um e ir pro outro, sabe? Mas não entra... Isso na década de, sei lá, 80, 90, quando as coisas eram bem mais difíceis, sabe? E aqui meio que se mantém essa coisa que o Brasil teve, assim, sabe? Não sei se ficou muito randômico. Mas aí, nesse caso, essa divisão entre duas profissões, digamos assim, ela tem uma carga horária grande, ou o pessoal consegue equilibrar um pouquinho mais do que essa loucura que a gente falou daqui? Porque aí é que tá a diferença, exatamente. Aqui, assim, financeiramente vale a pena a pessoa trabalhar 20 horas só, né, por semana. Então não é uma coisa, sei lá, 3 vezes na semana você mata o seu trabalho day job, sabe? E você consegue o valor do aluguel, por exemplo. Sabe? Tipo, então o mercado se ajeita um pouco assim, é possível. Eu fiz por quase 3 anos isso. Tipo, eu tinha um day job, trabalhava no set e editava as coisas pra internet ainda. E ainda estudava na faculdade. Só que, claro, eu durmo pouco mesmo. Tipo, eu durmo 4, 5 horas só por dia. Então, meu dia não tem só 24 horas distribuído entre 8 ou 10 que eu tô deitado na cama, né? Tipo, metade disso eu tô na cama. O resto eu tô, de fato, levantado, né? Invejo profundamente. Essa coisa de trabalhar menos é aquilo que a gente falou. Ou você tá num país, como você disse, que tem, de repente, uma possibilidade de você ter um trabalho que 20 horas semanais consegue
conseguem dar conta, ou você aqui, no nosso caso, Brasil, tem uma hora bem acima da média. Então, assim, é tudo sobre o desejo. Mas, de qualquer maneira, é importante ter esse pensamento, entendeu? Exato, é importante ter isso na cabeça, bem definido, porque senão a máquina te engole, cara. Ou a sua máquina na tua casa, ou a máquina do sistema, né? Você tem que saber o que você é, o que você quer ser, pra onde você vai, tá ligado? Exato. Porque se você deixar o bagulho te levar, o bagulho só vai te levar pra baixo. Aquela discussão que a gente tava tendo outro dia lá no outro episódio, né? O mercado vai dizer o que eu sou, quanto que eu valho e tal. Não, calma lá, meu querido. Você tem que, sabe... E às vezes o próprio mercado te ajuda a definir também quem você é. Porque, assim, o Duca músico, sempre quis ser só músico. Mas depois fui amadurecendo e vi que não era um problema eu ser editor e músico e podcaster e skatista, caso eu fosse, vamos supor. Então, eu acho que esse é o grande lance, né? Então, eu gosto de editar? Gosto pra caramba, mas talvez nesse momento da vida eu gostaria que o tanto que eu já editei pudesse fazer com que eu, por menos, ganhasse mais pra tentar ser o Duca mais viajante ou mais fotógrafo. Então, isso também faz parte do querer, do saber e de aprender, né? Você quer ver uma história interessante? Eu já falei aqui no podcast, vou contar brevemente aqui, mas eu entrei em rádio e TV por causa de rádio. Eu sempre quis ser radialista, locutor de rádio. Me deparei com um mercado que não era muito favorável na época da faculdade e acabei, enfim, seguindo a faculdade. Cheguei a me especializar em rádio, em locução, mas parei ali e não segui no mercado, né? E ficou pra trás aquele sonho e tal. Por conta do mercado, por conta que é isso que você falou, as horas de edição valiam muito mais do que as horas numa rádio, né? E tinha muito mais vagas pra editor e oportunidade pra editor do que pra radialista. E no fim, depois de muito tempo, hoje eu consigo fazer o podcast e resolver esse problema de forma... O que você é? Eu sou um podcaster, que se eu fosse responder aí como os canadenses, né? Que não é algo que me dá dinheiro, mas eu tenho a minha profissão que me permite ter o meu podcast, que me permite estar aqui, né? Ter essa comunidade tão legal que é o Sala de Edição, o Segundo Corte, Sala VIP e tal. Então, enfim... Também me enrolei um pouco aqui, mas eu acho que é meio isso, de você ter claro na mente o que você quer, o que você gosta, o que você quer fazer, não só por conta do sistema, né? E usar o sistema a seu favor também. Porque, como o Duca falou, né? O tempo corre, cara. Tipo, tem um stand-up na Netflix que é do Spike Jonze, que é aquele indiano, Aziz alguma coisa, Ansari... O Aziz Ansari, do Master of None. Isso, o stand-up dele, quando ele tem um momento em que ele fala assim, tipo, eu tava calculando aqui que todo mundo sabe que os nossos pais, nossos avós, as pessoas mais velhas, elas tendem a falecer primeiro que você, né? É uma coisa natural. Tipo, a vida é assim, né? A gente sabe. Só que aí ele falou, bom, se eu for contabilizar quantos finais de semana eu me dedico pros meus pais, ou ir pra conversar com os meus pais, ou fazer uma coisa que eu gosto, e até eles falecerem no momento em que eu tô agora falando essa palestra lá, são 23 vezes só, até o final. Sabe? E quando ele falou isso, cara, eu fiquei assim, arrasado, porque eu nunca tinha colocado no número quantas coisas eu ainda tenho que fazer antes das coisas começarem a ficar realmente ruins, sabe? E aí é muito importante nisso, parar e falar, não, peraí, então, eu não vou mais ficar loucamente pra entregar um corte que no final das contas não vai me comprar uma casa, que vai, tipo assim, eu não vou fazer mais isso, sabe? Tipo, não, porque eu não tenho mais tempo daqui pra frente pra desperdiçar as coisas importantes, cara. Não, é aquela música lá, Epitáfio, né, do Titãs, né? Devia ter, né? E é o que, se você for aí pegar... Esses dias eu recebi até aqui uns stories e tal, preciso ver que perfil era esse, mas de várias senhoras e senhores, assim, com um papel escrito qual conselho ele dava pros jovens, né? E basicamente é isso, é sempre não perder tempo, não sabe, valorizar mais alguma coisa, né? Então é válido mesmo, né? A gente refletir agora pra não chegar nesse ponto e falar, puta, né? Desperdicei aquilo que era mais precioso, que era o tempo que eu tinha, né? Não, total. É isso. Amadurecimento vem com o tempo, não adianta, porque acho que tem fases, né? Eu acho que a gente vai esticar num lugar, vai ficar refém em outros, mas a gente tem em mente que a gente tem que diversificar, curtir, viver mais, aquela coisa de brincar que a vida é uma só, lógico, não é pra fazer loucura, mas é pra dia a dia prestar um pouco da atenção se o que a gente tá fazendo é o que a gente gostaria em boa parte. Senão é tentar mudar, não adianta se lamentar, é difícil pra uns, mais difícil ainda pra outros, um pouco mais fácil para uns, para outros, mas todo mundo tem o seu bolsinho com possibilidades ali, independente de quantas sejam. Então acho que esse é o pensamento, cara, é tentar deixar as coisas um pouco mais leves, porque você sai da ilha, vai entrar outro na ilha. Então a vida segue. É isso aí. E sempre vem uma atualização nova pro software, né, cara? Sempre tem uma coisa nova para chegar.
Muito bem, então, senhoras e senhores, muito obrigado aí pela presença, Duca Mendes e Gustavo Heineken, mais uma vez aqui presentes do Sala de Edição, para falar sobre o tempo, sobre rendimento, sobre vida, enfim, falamos de muita coisa aqui, foi um papo muito bacana, agradecer aí a audiência de todos vocês ouvintes aí que mais uma vez nos acompanharam até aqui. Brigadão mesmo de coração aí, Heineken e Duca. Cara, eu queria agradecer mesmo esse convite nessa pauta estranha e diferente e um pouco profunda. Tomara que eu não tenha deprimido ninguém, que eu fico sempre me policiando pra não fazer isso. Pedir pra galera aí, pros ouvintes, pra consumirem, conhecerem, ouvirem, compartilharem o Segundo Corte, que é uma coisa que a gente faz com tanto carinho e a gente precisa de feedbacks e saber mais o que vocês estão achando. Só lembrando, Segundo Corte, então tem Instagram, né? Tá aqui no Sala de 15 em 15 dias, enfim, artes maravilhosas do Brito, assuntos e filmes debatidos são muito interessantes, fica o convite, reforço, mas mais uma vez aqui no Sala, agradeço demais, Rafa, agradeço o Marcelo, bom demais. Quando eu vim no primeiro, falei que queria voltar e olha que não passou nem 3 meses, acho que já é minha 3ª vez. Então olha pode só. Chamar mais que eu venho, hein? Não, lembrando que o Segundo Corte é quarta sim, quarta não, então fica de olho aí no teu feed pra acompanhar. Regra do marketing, fala 3 vezes. Inclusive, agradecer, Duca, você brinca aí, mas, cara, a gente agradece super você e o Heineken que vieram aí com esse projeto que tá super consolidado, já tá aí no 10º episódio, se eu não me engano, e, cara, tá demais, aí o povo tá gostando, mas sempre vale a chamada. Galera aí que não conhece ainda, dá uma ouvida aí no Segundo Corte, que tá muito bom. E lembrando também que tanto o Duca quanto o Heineken estão também no canal Audiovisuando, junto com o Américo Fazio. O Duca tem esse canal lá faz um tempo, canal muito bacana, mais de 100 mil seguidores já, tem muito conteúdo foda lá, e o Heineken tem um quadro lá, o Goles de Cinema, tem vídeos muito bacanas lá, uns vídeos ensaio, tem umas pira lá, eles fazem umas lives também muito bacanas. Então se você curte aí um conteúdo de YouTube, de vídeo, que a gente ainda não tem aqui no Sala, corre lá pro Audiovisuando, assina lá o canal, porque vale muito a pena, conhece lá o melhor ali, a carinha do Duca, a cara do Heineken, e aproveita todo o material que eles estão fazendo lá com muita maestria, né, com muita excelência. Valeu demais, valeu demais. Isso aí, pessoal. Então, na próxima segunda-feira a gente tá de volta e sai um pouquinho da ilha, porque a gente ama a ilha, mas a sua vida não é essa ilha aí onde você tá. Então, vamos viver um pouquinho. Valeu, gente. Até semana que vem.